elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores de luz. Que essas energias curadoras cheguem a cada um de nós que se encontra aqui, aos filhos que não conseguirem estar aqui, aos filhos desencarnados, e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos ciclos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. A leitura, né? A primeira leitura do Evangelho. Vamos fazer um convite para a mentora Purimar, tá? Fazer a leitura. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Necessidade da caridade, segundo ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze, que soa em um cubalo, que retire ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os ministérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuídos aos meus bens para alimentar os pobres, e se houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e bem fazenda. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desenganhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu entendi que aqui fala que sem a caridade não somos nada, né? Que por mais que a gente possa ter tudo, mas se a gente não tiver a caridade, não praticar, né, o ato da caridade, não adianta nada, né? Que por cima da esperança, dessas coisas, a gente tem que ter a caridade. Praticar o ato da caridade, né? Doar o amor para aqueles que necessitam. Praticar esses atos. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus, hoje a palestra é da mentora Sebastiana. Vamos falar sobre a influência dos espíritos na natureza. Eu gostaria que, né, vocês também tiverem alguma dúvida, vocês possam ir fazer para a mentora Sebastiana e também para os outros médicos que se encontram na casa. Agradeço, né, a cada um de vocês que estão aqui hoje. Graças a Deus por essas grandes oportunidades, né? Graças a Deus. Mentora Sebastiana, graças a Deus. Graças a Deus.
Revista Espírita de Allan Kardec. Encontra-se narrado um interessante caso ocorrido com Chico Xavier. Diz o artigo que Chico foi procurado por um casal de fazendeiros que aflitos buscava socorro para espantar as cobras que infestavam suas terras. Chico recomendou a eles que levassem à fazenda um benzedor, que naturalmente é um médium de efeitos materializantes. Quando ele fizer suas orações, recomendou Chico, os espíritos que cuidam da natureza utilizarão esses fluidos tocando as cobras dali para uma região de menos perigos. Quanto a mim, completou Chico, minha tarefa é com os livros. Ele quis falar um pouquinho aqui dos espíritos que agem naturalmente na natureza, né? Como se tiver alguma coisa aí, algum perigo, alguma coisa nas terras, às vezes as pessoas ficam aflitas e tal, não sabem quem procurar. Fica procurando, né, ajuda, socorro num canto e outro. Ele ali falou, procura um benzedor, mas era um médium sábio que sabia todas as coisas da natureza, né, conhecia bem os animais, e com a ajuda do Criador ele foi lá e fez o seu trabalho, o seu papel, pediu ajuda aos espíritos da natureza, pediu ajuda ao Criador, e certamente tirou aqueles animais para outro local, onde não há perigo e onde eles pudessem ficar à vontade. Ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Os grandes fenômenos da natureza, esses que se consideram como perturbação dos elementos, são devidas às causas fortuitas ou têm, pelo contrário, um fim providencial. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Esses fenômenos sempre objetivam o homem. Algumas vezes têm uma razão de ser diretamente relacionada ao homem, mas frequentemente não tem outro objetivo que o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Isso aí acontece quando acontecem várias coisas na natureza, né? Às vezes eles falam, por que está acontecendo isso? Porque julga sempre, muitas das vezes julga sempre o Criador, mas não vê o que a gente faz, né? Talvez aquilo ali foi uma obra da gente. A gente foi lá na natureza, fez alguma coisa ali, destruiu, tirou do lugar da onde que era o lugar, colocou, coloca em outro lugar. De repente vem, dá errado, aí é a hora da gente falar, mas o que aconteceu? Cadê? Não tem ajuda nenhuma, não está acontecendo isso, e já fica julgando, fazendo um julgamento contrário, mas a gente não vê a consequência que é o do ato mesmo do homem, né? Aqui os espíritos sempre estão ali para ajudar, para mostrar a gente, mas a gente tem que ter consciência, ter coragem de procurar e de acreditar para a gente poder enxergar que deve estar ali e tem que ficar ali. Não devemos estar mexendo no que não é da nossa natureza de tirar dali, né? Não sei. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisso como em todas as coisas. Mas como sabemos que os espíritos podem agir sobre a matéria e que eles são agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns desses eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para agir, acalmar ou dirigir. Mas é evidente, isso não pode ser de outra maneira. Deus não se entrega a uma ação direta sobre a natureza, mas tem os seus agentes dedicados em todos os graus das escalas dos mundos. A mitologia dos artigos, inteiramente fundada sobre as ideias espíritas, com a diferença de que considerava os espíritos como dividantes. Ora, eles nos representavam esses deuses ou esses espíritos como
especiais. Assim, um eram encarregados do vento, outros dos raios, outros de presidir a vegetação, etc. Essa crença é destituída de fundamentos. Tão pouco destituída de fundamentos que está ainda muito além da verdade. Pela mesma razão, poderia haver espírito habitado ao interior da Terra e presidindo aos fenômenos geológicos. Esses espíritos não habitam precisamente a Terra, mas presidem e dirigem os fenômenos, segundo as suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fenômenos e compreendeis melhor. Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita. São seres à parte ou espíritas que foram encarnados como nós, que os seres ou que os serão ou que foram. Esses espíritos pertencem a ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita. Segundo seu papel, for mais ou menos material ou inteligente, uns manda, outros executa. Os que executam as coisas materiais são sempre uma ordem inferior entre os espíritos como entre os homens. Na produção de certos fenômenos gravidade, por exemplo, é somente um espírito que age ou se reúne em massas inumeráveis. Os espíritos que agem sobre o fenômeno da natureza agem com conhecimento de causas em virtude do seu livre-arbítrio ou por impulso, incentivo irrefletido. Uns sim, outros não. Façam uma comparação. Figurai essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas e as orquiporlegos. Acreditais que não há nisso um objetivo providencial e que essa transformação da face do globo não seja necessária para a harmonia geral. São, entretanto, os animais do último grau, os que realizam essas coisas, enquanto vão provendo as necessidades e sem perceber que são instrumentos de Deus. Pois bem, da mesma maneira, os espíritos mais atrasados são inúteis ao conjunto. Enquanto eles ensaiam para a vida e antes de terem plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos e que são agentes sem saberem. Primeiro executam, mais tarde, quando sua inteligência estiver desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo materiais. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. Assim que tudo serve, tudo se encandeia na natureza, desde o autômato primitivo até o arcanjo, pois eles mesmos começou pelo atômato, admirável lei de harmonia de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. E fala sobre os espíritos que conseguem sim ajudar. E tem outros que não, são os mais, eles dizem que os mais atrasados, né? Os que têm mais a aprender. É quase igual a gente. Nós estamos aqui começando, só que tem outros que já estamos mais do que nós. Já sabemos mais, já podemos passar mais. Como essa pesquisa que a gente faz. Hoje a gente faz um sorteio, tira aqui para a gente dar uma palestra. A gente pesquisa essa palestra sobre outras pessoas falando para a gente. É uns que já estudou na nossa frente, já está mais na nossa frente. A gente estamos aqui para aprender. E aqui fala dos espíritos superiores que eles recebem as ordens, mas todos recebem ordens, pode ser os mais ou os menos, né? Todos não agem por si só. Na natureza, eles não é um só, é em massas para ajudar, né? Não são todos, igual se tem na hora de uma tempestade, tem ali uma tempestade, tem precisando de muita ajuda, junta muitos espíritos, vem muitos para ajudar.
ajudar, para fazer o que é melhor, para mostrar, né, dar seguimento às pessoas ali, para eles fazer o que é melhor. Tá? Não é igual muita gente, às vezes tem hora que acontece uma coisa ali, assim, sempre um desespero. Ali a gente, de repente, a gente fala, quando passa tudo, nossa, não sei de onde eu tirei força. Mas então ali, né, o Espírito está ali agindo sempre perto da gente, sempre ao lado das pessoas. É a hora que eles veem que está precisando, eles não podem impedir aquela ação ali, porque já faz parte da natureza, é aquilo ali que vai acontecer, é aquilo ali que está previsto para acontecer. Então, não é no caso de impedir, não dá, igual muitas vezes falar, mas por que Deus poderia ter tirado isso, poderia ter livrado isso, mas é para acontecer, é para as pessoas ver, para enxergar, para ser mais forte, para ter mais fé naquilo ali, né? Então, eles ajudam, não deixa você vai passar, se tiver de passar por aquilo, aquela tempestade, você vai passar por aquela tempestade, eles vão estar ali, se você tiver fé, você vai conseguir passar com mais força e sair, levantar, né, com mais força, com mais fé, porque eles vão estar sempre perto de vocês. Mas impedir, não dá para impedir, porque se tiver, já faz parte da natureza passar por aquele obstáculo aí, então não tem como impedir, tem como ajudar, mas impedir não tem. Então é aqui que fala que esses espíritos pertencem às ordens superiores, então é o segundo papel que for, mais ou menos. Eles agem de material ou inteligência, eles agem ali para ajudar, mas impedir não pode, não deve, né? Já vem com aquela, está sempre ao nosso lado, mas para ajudar ele não fica impedido. Se tiver alguma coisa de passar, nós vamos passar. Não tem jeito, pode ser, já é da natureza nossa aqui, a gente tem de vários, tem encarnação, né? Pode ser agora a gente também fazer o nosso, a gente vem de outra encarnação para a gente fazer os nossos acertos, os nossos ajustes. Então, aí a gente precisa fazer os nossos ajustes aqui. Então, isso não tem como aliviar. A gente vai, se o que tiver de passar aqui, a gente vai ter que passar, porque nós vamos ter que fazer esses ajustes. Pode acontecer que a gente seja, um dia você está mais fraco, mais caído, mais cansado. Outro dia você vai estar mais forte, falar que conseguiu vencer no mesmo dia. Mas se você acreditar, se você ter fé, você consegue. A gente está fazendo estudo aqui nas terças-feiras, nas terças. A gente faz um estudo aqui, está começando a entender melhor essas questões. Tem o livro dos Espíritos que a gente possa, tem todas as respostas dessas perguntas que a gente tem. A gente pode procurar no livro dos Espíritos, são ótimos esse livro, a gente encontra todos os aprendizados lá, que a gente queira entender mais. Tem hora que a gente surge uma pergunta assim, a gente fala, meu Deus, como que eu vou responder essa pergunta? Aí a gente pode procurar no livro dos Espíritos que você vai conseguir entender melhor. É uma coisa assim, boa de você seguir, é um aprendizado que a gente começa assim, nossa, a gente não quer parar. A gente queria que tivesse todos os dias, mas como a gente não consegue todos os dias, então a gente marca só um dia só. Mas é uma coisa muito boa, porque cada dia você vai aprendendo mais. Então, assim, o que a gente pode passar para vocês um pouquinho que a gente está aprendendo agora, mas cada vez a gente vai aprendendo mais. E também, quem quiser, que tiver mais alguma pergunta, uma curiosidade, né? E que eles quiser descobrir, quiser aprender com a gente também, está aberto nas terças-feiras, pode vir que a gente está aberto esperando a todos para aprender juntos, né? Como se conectar com a energia da natureza? Caminhar em uma trilha, pedalar em meio à natureza ou simplesmente relaxar em um parque pode proporcionar uma sensação de bem-estar única, revitalizando suas energias e reduzindo o estresse. Enquanto desfrutar a vida ao ar livre, também tem a oportunidade de ser um guardião
do meio ambiente. Isso também faz nós a ajudar na natureza. Porque às vezes você tem um parque ali, muito bonito, cheio de árvores, cheio de coisas boas para você ir passear, desfrutar. Você nem beira, nem chega perto, nem vai, nunca visitou. Aí você também não está importando com a natureza. Você está sendo desleixado, deixando a natureza de lado. Se está lá é para você ir, para você se sentir bem, para você pegar uma energia boa no ar livre. Então é uma coisa boa de você ir. E também, se você começar a ir, se você começar a ver uma coisa, está sujando aqui, nós vamos ter que limpar isso aqui não está certo, e a gente começar a conversar com o outro, né? Falar, nossa, se mudasse isso aqui, fosse melhor e tal, a gente dando uma ideia para o outro, a gente está ajudando no meio ambiente também, ajudando na natureza também. É uma parte aí dos nossos espíritos também que está ali trabalhando isso, esse evolutivo da gente, essa parte evolutiva da gente também, que é para a gente ajudar mais as pessoas, cuidar mais da natureza, cuidar mais das árvores, dos parques, né? Tem gente que tem uma vista maravilhosa, uma praça linda, e não tem coragem de passar um dia sentar, olhar uma árvore, outro quebra, joga fora, estraga a planta. É bom você passar e falar, não, olha que linda, essa planta é linda, tem que ter cuidado, tem que cuidar. Se você passar a admirar mais, as pessoas vai olhar mais para isso. Porque quando passa despercebida, que você não vê, que você faz vista grossa, talvez todos vão fazer. Se você, a partir do dia que você começar a admirar aquilo ali, que você começar a falar, olha que lindo, vai ficar melhor assim, aí vai chamar a atenção de mais pessoas, de mais gente, para cuidar mais da natureza. E é isso que fala, porque os espíritos ajudam na natureza, mas nós temos que fazer o nosso papel também. Nós temos que ir atrás, nós temos que chamar, nós temos que acreditar. Porque se nós não acreditarmos, não adianta nada. Se a gente falar, não existe, isso é coisa de não existe espírito, não existe nada, eu não acredito nisso, e aí? Vai acabar tudo, vai deixar tudo, nós não podemos fazer isso. A gente devemos acreditar nos espíritos, devemos acreditar no Criador, porque Ele deixou aqui Cristo, esse estudo maravilhoso para a gente, e a gente devemos seguir esse ensinamento que Ele nos deixou. Eu estudei um pouquinho sobre isso e que eu trouxe aqui para vocês. E se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Se alguém quiser também, eu vou chamar a mentora Maria para falar um pouquinho, explicar mais um pouquinho para a gente também sobre essa doença do espírito. Você é o mais indicado para nos explicar mais um pouco aqui. Acho que não fica mais. Graças a Deus. Graças a Deus, neste momento, né, vamos fazer uma prece, né, vamos conectar as energias, essas energias para nós, a cada um de nós que se encontra aqui, aos filhos, né, que não conseguiram estar, essas energias também possam chegar até eles, chegue nos nossos lares, chegue nos nossos dormidores, essas energias de cura e libertação. Graças a Deus e graças a Deus. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Nesse dia de hoje, o Espírito,
ele tem laços familiares, e ele desencarnou muito pequeno, na verdade com poucas duas, e foi na natureza, foi nas águas, e hoje com essa grande oportunidade ele está aqui para nos deixar uma mensagem. Ele nos diz que os seus familiares, a sua matriarca, ela não consegue perdoar aqueles que estavam esse dia. Eles tinham reunido em um passeio familiar, na natureza, e lá ele, em descuido, na verdade, ele fez a sua passagem. E ele fala que a matriarca foi muito cobrada por todos, e que não, que ele, no momento era o momento certo para ele fazer a sua passagem em terra. Ele, na verdade, já tinha trago o amor a essa matriarca, porque ela sofria muito, ela teve algumas perdas, e na verdade foi a terceira perda dessa família, dessa passagem. E ele, hoje, ele agradece por essas grandes oportunidades de estar aqui, emanando essas energias de cura também aos seus familiares. Ele fala que é uma família que, com altos e baixos, com muitas dores sentimentais, e ele fala que com a casa ele teve grandes aprendizados porque ele chegou mais perto dos seus familiares, ele conseguiu estar junto dos seus familiares, e ele fala que ele está aguardando uma grande oportunidade para a sua matriarca estar aqui. Ele fala que já esteve no lar, que ela se encontra, já também sobrou que ela viesse à casa, que ele precisa deixar uma mensagem a ela, uma mensagem de acolhimento, uma mensagem, na verdade, de pegar no colo. Ele fala que ela sofre muito pela ausência dele e cobra muito dela mesma de não ter, na verdade, ajudado ele nesse momento. Mas ele fala que no momento certo que ele fez a passagem, ele agradece a cada um de vocês que estão aqui hoje. Ele fala sobre a natureza, que muitas vezes a nossa fuga, o desespero, são a natureza. E lá mesmo, vocês estão certos de buscar as forças, o equilíbrio para se manter. Porque a vida terrena é muito delicada, São muitas competições, são muitos afazeres, são muitas cobranças, e acaba que vocês acabam vivendo uma vida em terrena com muitas dificuldades, porque muitas vezes você se cobra muito, e às vezes o tempo que vocês têm para divertir, você sempre arruma uma maneira de colocar mais tarefas diárias, comprometedoras na caminhada de vocês. Então, ele pede que, uma grande mensagem aí, deixando para cada um de nós, trazer todo esse consolo, esse conforto aos seus familiares. Graças a Deus, agradeço por essas grandes oportunidades. Quando a gente nos diz na natureza, é porque é lá que nós curamos, é lá que nós encontramos o equilíbrio, lá que nós encontramos a paz. Muitas vezes estamos agitados nos nossos lares, sem espaço, e às vezes como você, às vezes não precisa ir tão longe em busca desse equilíbrio. Às vezes é só atravessar a rua, e às vezes mesmo assim encontramos dificuldade para encontrar esse cantinho nosso, Graças a Deus. Graças a Deus, vamos falar um pouco dos animais domésticos, tanto nos trazem cura, São eles escolhem um pouco, na verdade, ele que nos escolhe, são os animais que nos escolhem. Esse doméstico, por exemplo, o cãozinho, é ele que vai ao nosso lar, é ele que chega até nós, é ele que vê as
oportunidades. Então, muitas vezes, vocês falam, ele está agitado, mas são as suas energias, e acaba eles frutificando, pegando essa energia negativa, e às vezes eles ficam, como ele diz, raivoso, né? Mas aí vocês conseguem também trazer tranquilidade para eles. Por quê? Eles precisam do equilíbrio de vocês. Eles precisam da sua energia para também ficar bem, né? Graças a Deus. Alguns de vocês têm alguma pergunta a fazer? Quando a gente nos diz essa influência, né, na natureza, nós precisamos também dar essa oportunidade a nós, né? Porque muitas vezes essa busca, nós buscamos às vezes no outro, mas não buscamos em nós, dentro de nós. E temos as nossas respostas. Basta nós começar a nos ouvir, basta nós prestar atenção em nós, né? Porque dá os sinais, né? E essa cura, muitas vezes, chega, que é para vocês compartilhar essa cura, é para vocês elevar esse amor àqueles que necessitam. E muitas vezes, como ele diz, não, hoje eu estou cansado, hoje eu não consigo fazer nada, mas se coloca em prática, começa a andar, comece a levar esse amor àqueles que necessitam, porque muitos necessitados, muitos precisando do apoio de vocês, do amor de vocês, do abraço de vocês. Faça isso, né? Então, quando a gente nos diz, é para não perder tempo, é para ganhar tempo, né? Graças a Deus por essas grandes oportunidades, graças a Deus. Na verdade, hoje eu também tenho uma pequena história para contar. Tinha um zelador, ele zelava pelo mar. Na verdade, tinha uma praça, e nessa praça tinha um lago, e ele, na verdade, ele cuidava, né, daquele lago, cuidava daquelas plantas, e só que ele, o administrador, né, uma pessoa que administrava, deixou esse senhor por muitos anos ali, e sempre aquela mesma vista, né? Então eles achavam que aquele senhor não trabalhava, porque sempre que eles olhavam, ali estava muito bonito. Não, ele não tem, estamos, né, pagando o valor para ele, mas ele não está fazendo nada, né? E aí eles pensaram em dispensar esse serviço. Não, qualquer pessoa faz esse serviço dele. Então, vamos tirar esse valor para economizar, né? Vamos administrar esse valor em outro setor. E assim, eles fizeram. Escolheram uma pessoa, você vai durante 2 horas ali, e você vai fazer uma limpeza, né? E ali era uma atração turística, né? Muitas pessoas que vinham de longe para apreciar aquela vista, mas aí eles acharam que aquele senhor realmente não fazia nada. Colocaram a pessoa para cuidar. Essa pessoa começou a ir e de repente já perdeu todo o sentido aquele local, porque ele não dava só o trabalho, mas ele dava amor, ele dava carinho ali. Então ali tudo se transformava pelo amor dele, né? Mas eles não viam essa situação. E aí, vamos cortar o serviço, não vamos mais ter ninguém para cuidar, e assim, quando há necessidade, voltamos lá e vamos dar uma arrumada. E assim foi. E as pessoas começaram a fugir, ninguém mais foi. Por quê? Para cheirar com mal, com água, as plantas já não respondiam, os pássaros, os animais foram embora, né? Aí, quando eles viram aquela situação que não conseguia, né, limpar nada, ali tudo muito bagunçado, assim, a gente não encontrava ele aqui com tanta frequência, porque ele dava amor. Ele limpava, mas ele limpava com amor. Então, o que acontecia? As energias fluíam. Eles não viam que ali era um negócio de energia, porque ele tinha aquele prazer de chegar, preparar. Então, eles não viam esse trabalho, né? Olha para você ver como é que era a situação. Quando eles viram que estava acabando, que não tinha mais jeito, a única solução
mais jeito, vamos chamar ele de volta, vamos fazer um convite para ele voltar. E ele estava doente, porque na verdade era a única maneira dele compartilhar o seu amor, era através do seu serviço. Mas ele não tinha mais contato das pessoas, ele era solitário, então ele já se entregou àquilo, estava totalmente doente. E quando eles procuraram, ele olha, eu acho que eu não consigo voltar para as minhas tarefas, a minha dedicação que eu fazia antes. Eu não tenho forças mais. Eu não consigo andar, eu não consigo movimentar os meus braços, eu não vou fazer muito trabalho. Então, olha para você ver como é o amor, né? E aí, não, aí você volta, nós estamos precisando de você. Aí eu falo, olha, mesmo eu, a metade de mim, mas eu não vou estar lá. Começou a movimentar ali. Ele começou a dar o quê? Amor novamente. Ele recebeu a cura novamente, por quê? Eles acreditou nele. Eles, na verdade, o que aconteceu com ele? Ele perdeu mais forças no corpo físico e espiritual. Por quê? Ele deixou, na verdade, ele ficou aborrecido, né? E acabou ele deixando uma energia negativa. E na volta ele foi perdendo as forças, foi perdendo o ânimo, já não queria ver mais ninguém. Então, o que acontece? Olha para você ver, é nós. Quando eu digo nós, porque eu também estou em terra. Né? Então, olha para você ver a importância do nosso amor, da nossa dedicação, do nosso carinho. Porque, na verdade, nós estamos aqui, mas nós não fazemos para o outro, nós fazemos para Cristo. É obra para Cristo. Nós estamos aqui a serviço do Cristo, a servi-lo e por amor. Né? Então, graças a Deus por essas grandes oportunidades. Agradeço a cada um de vocês que estão aqui com muito carinho, com muito amor. Né? É muito gratificante encontrar vocês. Né? Graças a Deus. E agradeço também às pessoas que estão nos assistindo. Né? Que essas palavras de conforto cheguem até eles. Né? Que sejam, na verdade, tudo, quando eu lhe digo isso, toda a cura chegue a cada um deles que estão acreditando no nosso trabalho. Graças a Deus. Estamos aqui para amar, estamos aqui para acolher, estamos aqui para transmitir toda a palavra de conforto a esses necessitados. Né? Graças a Deus. Agradeço a cada um de vocês. Agradeço o Cristo, né, por estar aqui nesse dia de hoje. Vamos fazer as preces, o encerramento, fazendo toda essa leveza, todo esse amor. Eu convido, né, a doutora Sebastiana para finalizar junto, né? Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Agradeço a todos que estão aqui, a todos que estão nos assistindo também. Agradeço os desencarnados também. Tem muitos aqui que veio nos prestigiar e aprender muito com a gente. E sempre estar presente também nessa caminhada. Graças a Deus. Agradecemos a cada um de vocês. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus neste momento, né? Vamos entrar em sintonia, que essas energias de cura e libertação cheguem a esses filhos. Graças a Deus neste momento. Chega em uma filha neste momento, que está enfermo, que essas energias curadoras cheguem até ele, e trazendo toda a tranquilidade, todo o amor, toda a aceitação, e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.